Olá, como vocês estão? Antes de mais nada, eu preciso te falar parabéns. Parabéns por ter chegado até aqui nessa jornada aí. Foram 4 aulas, uma semana intensa de estudos sobre CRM. Espero que essas aulas tenham sido boas e tenham te ajudado a dar um próximo passo na sua carreira. Ter mais clareza dentro desse universo de CRM, o que é possível e o que a gente pode fazer. E como fazer, né? A aplicação e da forma prática ali. Agora, eu quero falar com vocês um pouco sobre o futuro, sobre os próximos passos e planejamento de futuro, enfim. E para começar, eu preciso falar um pouco do que eu vejo de perspectiva para esse mundo de CRM nos próximos anos. Slide grande, sim, e a gente vai passar por cada um desses pontos. Esse aqui foi, inclusive, um post que está lá no meu perfil, porque eu tenho estudado cada vez mais o que as empresas têm aplicado, o que tem sido o futuro, quais são as tendências, isso para estar sempre a par do que tem acontecido no mercado. E hoje eu vou compartilhar com vocês os principais pontos que eu vejo dentro desse mundo de CRM. A primeira questão é o WhatsApp. E eu foco muito em falar sobre o WhatsApp justamente por conta disso. O e-mail morreu? Não, gente, não morreu. Eu odeio essa frase. O e-mail morreu. Não. Mas, sim, ele se transformou. O e-mail não é mais aquele canal que outrora teve seus dias de muita glória, né? Todo mundo entrava, que era a nossa rede social ali do momento. Eu lembro que em 2010 eu estava fazendo intercâmbio e eu mandava e-mail para as minhas amigas aqui no Brasil, mandava e-mail para os meus pais. Era realmente uma forma que a gente se comunicava muito. Claro que eu não estou levando a minha experiência como uma experiência que é o que acontece na sociedade como um todo, mas estou sim inserida dentro da sociedade. E eu sei que a gente tinha esse comportamento anteriormente. Hoje, não mais, mas ele ainda assim é muito presente e muito relevante, até porque o e-mail tem custos menores. A gente não pode esquecer disso quando a gente faz o nosso planejamento de comunicações. Não dá para mandar todas as comunicações que a gente quer para o WhatsApp, porque vai se tornar, 1, invasivo, 2, caro. E aí, como assim, caro? Você está aqui mandando mensagem, eu não estou pagando por isso. Mas calma, quando a gente trabalha com o WhatsApp a nível empresarial e para fazer comunicações de marketing, nós pagamos sim por isso, porque a gente vai estar utilizando a API oficial do WhatsApp. E ela é a forma correta de se fazer marketing utilizando o WhatsApp. E eu vejo como tendência futura, cada vez mais está sendo implementado dentro dos negócios. Até negócios menores, até porque outrora, né, tal como e-mail, automações, a gente conseguia fazer disparos massivos usando o WhatsApp Business, aquele normal que a gente tem ali no dia a dia, com ferramentas terceiras, né, sem utilizar o próprio WhatsApp, mas com ferramentas terceiras. E hoje em dia já não é mais assim. A gente precisa, de fato, da API oficial para conseguir fazer esses disparos massivos. Inclusive, esse evento todo foi feito com a API oficial. Todas as comunicações que você recebeu ao longo do evento foram a partir da API oficial. 2, hiperpersonalização. Eu falei muito sobre isso durante o evento, foi onde eu foquei muito, porque eu vejo cada vez mais que a gente precisa olhar para a experiência única, a experiência do indivíduo, e não mais uma experiência coletiva, porque as pessoas antes achavam o máximo, nossa, uma automação no WhatsApp. Hoje elas precisam sentir que você de fato está falando com ela. E aí, olhando para esse caminho ainda de WhatsApp e de hiperpersonalização, eu vejo um aumento do uso desses agentes de IA, tanto para a parte de criação, então criar as peças que a gente vai utilizar dentro do CRM, para fazer filtros dentro do CRM de vendas, tem já ferramentas fazendo isso e que ajuda muito o time de vendas a ter mais métricas, a preencher mais rápido o CRM, a conseguir movimentar os leads, tanto quanto fazer atendimento dentro do WhatsApp. Mas, também, não é colocar IA em tudo e tchau, gente. Não vamos ter mais trabalho, né? Eu vejo que a gente também vai caminhar para ter um equilíbrio entre automação e o uso da inteligência humana. Então, ter inteligência artificial no que realmente importa, em tarefas repetitivas, e ter a inteligência humana alinhada a isso. Eu tive uma experiência recente de tentar fazer um cancelamento de uma compra e dentro do WhatsApp era somente um robô para falar
e se passando como humano, então uma agente de IA. E, gente, que conversa sem pé nem cabeça, que conversa irritante. Eu já tive essa experiência aqui dentro também, tá? Então, eu acho que se a gente conseguir equilibrar e fazer o transbordo na hora certa para o ser humano, a gente vai ter melhores resultados. E eu falo muito sobre isso. E ainda falo, toma cuidado com esse pessoal aí na internet falando, olha, a IA para substituir a sua equipe inteira. Não existe isso. Também não vejo, num curto prazo, pelo menos enquanto eu estiver viva, uma substituição completa do ser humano. Eu vejo uma adaptabilidade nossa. E aí, se você souber e aprender a fazer esses agentes de IA, você tem sim uma vantagem aí dentro do mercado, tá? E eu, inclusive, ensino isso porque é algo que a gente tem aplicado e tem estudado aqui dentro, porque eu vejo como um braço de CRM, dado que tem relacionamento com o cliente. Tudo que se relaciona com o cliente é do universo de CRM. Omnicanalidade, então, estar presente em todos os canais, mas de forma fluida, sem barreiras. Ou seja, a pessoa inicia uma conversa com você no WhatsApp e conclui com você no Instagram e faz sentido. Por quê? Porque você tem um CRM agrupando todas essas comunicações, agrupando toda a lógica e todos os pontos de contato que você já teve com aquela pessoa. Claro que aqui tem um desafio grande, não é uma coisa que se implementa do dia para a noite, não é fácil, mas é a tendência e quando a gente conseguir isso, virada de chave. Agilidade, e aí eu foco muito em 2025, esses dois aqui principalmente, eu acho que para 2025 a gente precisa estar bem atento como foco, assim, mas como a experiência do cliente tem sido a prioridade e empresas que têm uma boa experiência do cliente se destacam, fazem as pessoas voltarem, ter agilidade aqui nas suas comunicações é essencial. E eu não estou falando que é fácil, tá? Ainda mais para empresas pequenas, para empresas que estão em crescimento. Aqui dentro tem sido um desafio. A gente tem tentado mesclar com as agentes de IA para que a gente consiga ter agilidade para responder a pessoa, sem ter uma ineficiência, e ao mesmo tempo ter o fator humano. Então, eu entro ali de tempos em tempos fazendo essa comunicação. Sim, a agilidade tem sido um ponto crucial para resolver os problemas e para entrega e para tudo. Inclusive, esse evento foi elaborado pensando nesse ponto, porque eu vejo como a agilidade é importante, aí eu falo, como que eu vou fazer um evento que a pessoa tem que se inscrever, sentar numa cadeira, pôr um despertador e esperar chegar numa aula em determinado dia que vai ser igual para todo mundo? Falei, não, eu preciso mostrar na prática como que isso aqui pode ser aplicado. Então, eu falei, vamos fazer um evento personalizado e instantâneo, porque a agilidade é muito importante. Um outro ponto-chave, jornada do cliente. Então, a gente desenhou a jornada do cliente, a gente viu como isso é importante, como a gente pode fazer, e eu vou destacar que automatizar não significa padronizar. Então, as marcas que entenderem como ajustar a jornada do cliente com precisão, com previsibilidade, com comunicação personalizada, ela vai se destacar. De novo, vocês passaram aqui pela jornada da pessoa oculta e ela foi personalizada para você. Eu tinha aqui uma jornada, mas ela não foi uma coisa padronizada, mas automatizada. Todo o fluxo foi automatizado. Vocês entendem a diferença? Um negócio que eu vi, isso aqui eu vi a primeira vez a Letícia Vaz falando, e eu não pude concordar mais a respeito disso, que é substituição dos 4 P's do marketing pelos 4 C's. Como assim? Os 4 P's do marketing é produto, preço, promoção e praça. Ou seja, ele fala que quando a gente faz marketing, a gente precisa alinhar esses 4 elementos. E a Letícia Vaz sabiamente trouxe que a gente está caminhando para uma troca. Não é mais os 4 P's, a gente vai falar agora de 4 C's, que é o conteúdo no lugar do produto. Então, não vou mais falar do meu produto, mas a forma como eu falo dele que é mais relevante. Então, o conteúdo dele é mais relevante do que o produto em si. No lugar do preço, a cultura. Então, as pessoas têm
sim valorizado entender a marca por trás e os objetivos daquela marca e como aquela marca impacta a sociedade como um todo, muito mais do que somente o preço. No lugar de promoção, comunidade, então elas se sentirem pertencentes àquilo. E no lugar de praça, o comércio, que seria a omnicanalidade. Então vocês veem como esses 4Cs estão dentro de todas essas caixinhas que eu vinha falando para vocês. Casa muito com o CRM sendo um centralizador de todas essas informações para que as empresas estejam preparadas para o futuro do marketing. CRM é o futuro do marketing. É um canal, é um local no qual a gente não precisa de investimentos absurdos e os resultados não são proporcionais ao valor investido. Então você investe aqui e você tem um resultado assim, porque você está pensando na experiência do seu consumidor. Diferente da mídia paga, que você vai, além de estar saturando, o seu resultado vai ser dependente do valor que você está investindo. E, de novo, eu não estou falando que a mídia paga não é importante, que não é essencial. É óbvio que é um canal de aquisição. CRM é um canal de relacionamento, é um canal que você trabalha a base que você já tem. Mas, cada vez mais a gente vai se olhar mais para dentro, pensar mais na nossa base, pensar nos nossos clientes, do que somente adquirir novos clientes, porque adquirir novos clientes está cada vez mais caro. E aí, casando ainda com esse C de cultura, né, o nosso novo C dos 4Cs do marketing, propósito como diferencial e isso sendo usado dentro das comunicações. Marcas que não têm causa, em breve não terão clientes. Ah, minha causa é vender. Gente, isso não é causa. Todo mundo está querendo vender. Vivemos numa sociedade capitalista, afinal. Quando você coloca todo os seus valores e toda a sua comunicação somente nessa questão de venda e não com todo o propósito que tem por trás, as pessoas não criam mais uma identificação com você e aí você perde todo o seu valor. E aí eu acho bem importante também trazer o propósito de forma transparente, porque hoje os usuários, os clientes entendem e veem quando é verdadeiro e quando é fake, sabe? Então não dá para ter só um greenwashing, né? Aquele negócio, coisa para inglês ver. Não é assim, precisa ser sincero, precisa ser verdadeiro. Só esse slide já foi muita coisa, né? Mas essa última aula aqui eu realmente preparei um plano prático para vocês, para a gente entender o futuro do CRM e como a gente se adequa a ele. Então, uma coisa que eu ouço muito é que as pessoas vêm e falam: e a inteligência artificial? E o chat GPT? Eu dei umas pinceladas, né, no slide anterior, mas vou me aprofundar nesse assunto. E eu vejo que a IA, ela é uma ferramenta para que a gente antecipe as dores do cliente, para que a gente antecipe o que o cliente quer. Não mais como entender, não basta mais somente entender, mas sim antecipar. E esse é o novo papel do CRM dentro desse mundo de inteligência artificial. Então eu vejo os agentes GPT, conforme falei anteriormente, mas vejo também a gente está fazendo cada vez mais análises preditivas. Então, a partir dos dados que eu tenho na minha base, eu consigo prever o caminho que aquele cliente quer seguir. E aí as ferramentas têm dado recursos para isso, tá? Então, tem o Einstein, por exemplo, da Salesforce, que eles têm desenvolvido. O Active Campaign tem colocado elementos de IA, claro que em planos um pouco superiores, mas eu vejo esse um caminho. Uma outra ferramenta que é muito boa nessa questão preditiva é a MoEngage, então também recomendo para vocês. O papel do CRM vem muito mais nesse local. Não vamos ter mais tantos registros manuais, mas sim ações orientadas pela inteligência artificial. E a gente precisa aprender a utilizar. E não, você não vai ter que se tornar um expert da inteligência artificial, mas você precisa saber utilizá-la no seu dia a dia para trazer melhores resultados. No ponto de vista de copy, gente, agora, eu acho que sim, a IA ajuda muito, mas também eu vi uma frase uma vez que era: o futuro sangra. Porque o futuro é de carne e osso. Então, copies muito cara de chat GPT, e a gente sabe quando tem cara de chat GPT, são copies que vão perder a força. Então, o copy cada vez mais se destaca, se souberem
escrever e tocar e se relacionar e estar próximo da pessoa que está ali do outro lado. Eu utilizo muito o ChatGPT, não vou mentir, mas eu reviso tudo, tento dar minhas pinceladas, colocar meu toque de ser humano ali. Então, quando vocês conseguirem unificar essas forças, você vai conseguir se destacar bem nesse universo de IA. Porque assim, é muito doido, né? As pessoas querem usar a inteligência artificial, querem saber mais sobre inteligência artificial, mas querem ser atendidas por um ser humano. Mas querem falar com o ser humano, mas querem ler um texto escrito por um ser humano, mas querem se identificar com um ser humano. Então, temos esse limiar aqui. E nesse mundo de inteligência artificial, o que eu vejo que vocês podem se preparar é ter um pensamento analítico. Cada vez mais, quem tem um pensamento analítico se destaca. Porque esse pensamento vai começar a guiar a sua tomada de decisão dentro do universo de marketing e CRM. E eu coloquei algumas dicas para você ir desenvolvendo esse pensamento analítico. Vou passar por elas bem rápido, mas vocês se aprofundem nesse tema, tá? Então, regra do 80-20 é focar em 20% das ações que gerem 80% dos resultados. Técnica de Feynman, que é ensine os outros, identifique lacunas e simplifique. E dando uma pincelada nessa frente de ensinar os outros, como eu acredito muito nisso, que você aprende quando você ensina também, já indo um pouco mais para frente, nós temos uma formação que é o CRM Academy. E dentro do CRM Academy, a gente tem o Collaborations, que é quando as pessoas conseguem trocar, ensinar. Se você tem um assunto que você domina e quer colaborar com a comunidade, você fica convidado a colaborar, ensinar, gravar uma aula e adicionar as aulas à nossa comunidade de CRM. Isso é aberto para todo mundo. É bom para você se mostrar, para você se destacar, para você trazer a sua expertise e também bom para que você aplique técnica de Feynman. Outra coisa, você é a pessoa mais fácil de enganar. Gosto muito dessa frase porque quando você entende que você é a pessoa mais fácil de enganar, você fica mais atento. Você se engana e você também fica atento ao marketing alheio, sabe? Pergunte o porquê 5 vezes para identificar a causa raiz dos problemas. Divida problemas complexos em partes gerenciáveis. Use o pensamento de segunda ordem. Considere o que vem a seguir. Tenha crenças fortes, mas flexíveis. Atualize com as novas evidências. Ainda não saiu quando eu estou gravando, mas vai sair em breve. Então talvez você já tenha visto que é uma greve dos professores de matemática que teve um tempo atrás contra as calculadoras. E é um pouco nisso aqui. Tenha crenças fortes, mas seja flexível. Vamos olhar o futuro. Tem um monte de gente que é contra a IA. Gente, a IA tá aqui, né? Vamos ser flexível. Eu acredito muito na IA, mas também acredito que tem que ter um equilíbrio. Não é tudo ser IA, entendeu? Então, seja flexível nas suas crenças. Estude e supere seus vieses cognitivos. Busque debates intelectuais para desafiar aquilo que você acredita, as suas suposições. Aplique a navalha de Ockham. Prefira explicações simples e eficazes. Nesse ponto aqui, eu vou falar, as pessoas reclamam das redes sociais, porque a gente tem que ser muito rápido, mas é bom, às vezes, a gente ter o desafio de explicar de forma mais concisa os conceitos. Claro que é ótimo poder fazer um evento desse, conversar com você, ter um vídeo mais longo e poder me debruçar sobre os assuntos, e tem coisas que a gente precisa se aprofundar, mas quando você consegue deixar as coisas de forma simples e eficaz, você consegue compilar aquele seu aprendizado e ter uma visão mais analítica das coisas que você tem aprendido. Seja orientado por dados sempre. O que é medido é gerenciado e você consegue medir muita coisa, tá, na sua vida. Considere nuances, nem tudo que conta pode ser contado. Inverta problemas, cresça evitando erros e maus hábitos. Use um diário matinal para organizar ideias. Meu diário tá aqui e eu gosto de escrever sempre nele. Isso me ajuda demais a organizar o pensamento. Construa um segundo cérebro. Pode ser no Notion, eu coloquei o Notion aqui, mas você pode usar outras ferramentas para que você tenha as informações. Inclusive, eu falo, o CRM Academy, gente, só existiu porque eu passei 3 anos da minha vida construindo esse meu segundo cérebro.
E eu tenho muitas documentações de coisas que eu estava aprendendo. Inclusive, tem aulas lá de 2021 que eu gravei em 2021. Gravei para gente do meu time, para mim mesma, e eu resolvi que era relevante ele estar dentro do CRM Academy agora. Então, ter esse segundo cérebro é muito importante. E se eu tivesse feito isso desde quando eu comecei no marketing, nossa, mas eu comecei isso há 3 anos, sabe? Pense em probabilidades, avalie decisões com base no risco e chance. Vou trazer aqui também mais um exemplo palpável para vocês. E esse exemplo é o seguinte: é esse evento aqui. Você pode falar, nossa, o evento foi muito personalizado, né? Teve todos esses fatores que eu ponderei, mas eu vou trazer uma outra questão. Quando você faz um lançamento tradicional, eles funcionam, mas você tem um risco muito maior, porque você espera chegar uma data de evento, depois da captura de leads, para você poder fazer a abertura do carrinho. E aqui eu já investi um bom dinheiro em anúncios, em outros canais, para conseguir trazer gente para o meu lançamento. Nesse formato que a gente está aqui, eu fiz de uma forma que eu trouxe o que eu acho bom do lançamento clássico, lançamento interno, mas diminuindo os meus riscos, porque eu vou medindo e melhorando conforme as semanas vão passando, porque ele é um método mais fluido. Então temos essa vantagem aqui também. E foi por conta disso aqui. Quais são as probabilidades? Tá? Entenda custo de oportunidade, o que você está abrindo mão, e pratique o steel manning. Fortaleça os argumentos opostos antes de refutá-los. Tenha debates, fortaleça os seus argumentos. Isso aqui foi um compiladão do que eu vejo de futuro para o CRM e como que a gente pode ir se preparando para esse futuro, tá? Essa parte é uma parte que eu fiz pensando em quem está no CRM mais avançado, mas estou liberando para você que é iniciante também, porque eu acho importante, de novo, você estar a par desse assunto, entender esse assunto. Porém, entretanto, todavia, eu quero que vocês não se desesperem. E isso vai servir tanto para quem está começando, para quem está mais avançado, porque não adianta. Meu Deus do céu, IA, preciso aprender e-mail, preciso aprender não sei o quê. Não, gente, não se desespere. Agora que você chegou aqui, até esse momento, eu fui falando aí ao longo da nossa jornada, mas eu preciso fazer um mega convite para você. Mas antes de eu fazer esse convite, deixa eu te contar um pouquinho da minha história. Eu, quando comecei a trabalhar com marketing, eu comecei numa startup. E foi muito bom, mas eu tive muitos desafios, principalmente de aprendizado. E eu me vi muito sozinha, né, dentro dessa jornada. Eu logo de cara me apaixonei por CRM, então falei, é com isso que eu vou trabalhar, porque eu gostei muito. Eu falei, nossa, tem um mar de possibilidades, tem muitas coisas que você pode fazer, e eu via muito potencial naquilo, porque eu via que aquilo conseguia transformar e fazer muita diferença para uma startup que estava começando, que, enfim, vivia um ambiente de risco. Quando a gente conseguia fidelizar o nosso cliente, aquilo fazia muita diferença, gerar conexões reais, sabe? É muito, muito transformador ver seu trabalho, é muito legal ver como isso potencializa os resultados. Mas a verdade é que é isso. Na época, eu me sentia muito sozinha e eu não tinha outras pessoas para me ajudar dentro da empresa, muito porque é isso, era uma empresa que estava em seu estágio inicial. Então eu tive que me virar muito. Não existiam cursos, eu brinco que não tinha um Pedro Sobral para CRM. Então tinha muita coisa de mídia, né, que você conseguia aprender, mas não tinha muita coisa de CRM, a não ser que você ficasse lendo os materiais, vendo coisas fora, né, eu via muito conteúdo fora do país, muito conteúdo lá na gringa, via muita coisa dentro das próprias ferramentas. Então, por exemplo, eu fiz todo o curso da Salesforce, fazia o curso das próprias ferramentas, o que é bom, mas sinceramente eu acho que é pouco prático pro dia a dia, vendo a minha visão hoje. E, enfim, coisas que realmente me ajudavam a entender como que eu podia aplicar aquilo lá na prática, no dia a dia. Então, eu tive que quebrar a cabeça. E com o tempo eu aprendi, fui aprendendo o que funcionava, o que não funcionava, errei. Eu errei muito, gente, errei disparando SMS errado, e-mail errado, errei empreendendo também. Mas ao mesmo tempo eu sempre brinco que
Não é que eu fazia gambiarra, eu tinha soluções criativas. Então, por meio dessas soluções criativas, eu consegui ir testando ferramentas, criando soluções, implementando estratégias, olhando o que algumas pessoas estavam fazendo, olhando o que o pessoal na gringa estava fazendo, e eu ia ali, aprendendo, né? Copiando como um artista, e entendendo o que gerava de resultado, ia medindo, ia melhorando, ia fazendo esse plano prático que eu ensinei para vocês, para ir estudando cada vez mais. E foi assim que eu percebi que o CRM é muito mais do que uma ferramenta, porque quando eu comecei, eu queria aprender ferramenta. Tava louca que eu tinha que saber tudo que estava dentro da ferramenta, mas eu fui percebendo que ele é de fato uma estratégia, é sobre criar essas relações, é sobre atender as necessidades do cliente, é sobre se comunicar com o cliente de forma efetiva e eficaz. E a partir disso, a partir de toda essa minha trajetória, que surgiu o CRM Academy. Não foi de ontem para hoje, tá? Eu, em 2021, pensei em construir uma formação em e-mail marketing. Era só isso. Mas aquilo foi ficando no papel. Eu fiz algumas aulas, nunca saí, me sentia muito insegura. Ai, será que é isso? E aí hoje eu falei, tá, acho que agora eu entendi porque eu não queria falar só sobre e-mail. É porque eu vejo que é isso, eu preciso dar um contexto e ir além e fazer com que as coisas se encaixem, entendeu? Para que você tenha, de fato, aí um passo a passo, um plano, uma biblioteca do universo de CRM para você consultar e aprender. E o meu objetivo é fazer com que você não passe pelas mesmas dificuldades que eu passei, é encurtar seu caminho, é fazer com que você cresça, com que você consiga mostrar o seu valor, porque eu acho que esse é um outro desafio muito grande, que é mostrar o nosso valor. Quando você trabalha com mídia, né, com a parte de que tem muito dinheiro envolvido, tem muitos olhos para cima de você. Quando você trabalha com CRM, você gera muito resultado, mas não tem tantos olhos, porque o custo não é tão escalável, tal como mídia. Então, acaba muitas vezes ficando sem o destaque que você merece. E é por isso que surgiu essa jornada do Pessoa Oculta, para que você aprenda a mostrar o seu destaque, o seu valor. E eu também me aprofundo muito nisso dentro do CRM Academy. Então, eu tenho para te dizer que o CRM Academy é muito mais do que um curso, não é um curso que você vai ver na internet, é de fato um movimento que eu estou criando e eu estou querendo te convidar para fazer parte desse movimento junto comigo. E esse movimento precisa de você e essa vai ser a nossa primeira turma. Sim, tenho que ser transparente com você. Eu já tenho o nosso grupo de CRM que eu venho construindo há um tempo, venho criando conteúdo há um tempo, mas essa vai ser a nossa primeira turma. E eu tenho chamado vocês que toparem estar dentro dessa comigo, dos nossos alunos fundadores. São os fundadores desse movimento de CRM, para mostrar que o CRM é para todo mundo, é para todo tipo de negócio. Que você, com as estratégias certas, consegue criar essas jornadas para os seus clientes sem ter a ferramenta mais incrível do mercado. Que automatizar processos pode e deve ser para todo tipo de negócio, tá? E aí, eu preciso te mostrar o que a gente vai aprender dentro do CRM Academy, porque ele vai ser um mapa completo. A gente tem toda a parte introdutória, tem toda a parte de estratégia, tem a parte de desmembramento dos canais, então entender a parte técnica por trás de todos os canais, como avaliar os canais, e-mail, SMS, WhatsApp, ligação de voz, push, entender o CRM sendo aplicado para marketing, CRM sendo aplicado para vendas, o CRM junto com esse universo de inteligência artificial, integração entre ferramentas, enfim, muitas coisas. Se você clicar no botão que vai aparecer daqui um tempinho para você no WhatsApp, você vai poder ver a nossa página com todo o descritivo do que você encontra dentro do CRM Academy. Mas eu preciso ser transparente com você. Ele ainda está em processo de construção. Eu queria te convidar para dar esse voto de confiança e ser o nosso aluno fundador, inclusive depois poder contribuir, entender como funciona essa comunidade. Mas agora, dado que você vai estar confiando em mim, o que eu tenho para te fazer, né, te dar de troca, desse voto de confiança, a gente reduziu bem o valor da nossa formação, tá? Ela vai chegar ainda no valor até o final do ano de 1.497, mas para essa primeira turma a gente está fechando no valor de 597.
Isso mesmo, 597, gente. É 60% de desconto para essa primeira turma. E não é só isso. Não é só isso. Você acha que eu ia deixar você só com isso? Temos um outro produto que vem surgindo agora, que é o nosso workshop de implementação. Porque eu entendo que também é muito difícil você só ter aulas teóricas, aulas síncronas, né? Servem para que a gente consiga aplicar na prática aquilo que a gente aprendeu. Então a gente vai ter workshops de implementação a cada 15 dias, resolvendo problemas reais que você tem enfrentado na sua carreira, algum desafio que você tem enfrentado. Vocês vão trazer pra gente, a gente vai resolver ao vivo, junto com você. E os workshops de implementação, eles estão sendo dados de bônus para quem entrar nessa primeira turma. Então, uma vez que você estiver dentro dessa turma, você receberá o workshop de implementação. E como eu não me canso, e eu, sim, não me canso, gente, assim, eu realmente gosto muito disso e eu me dou demais. Vou deixar até o áudio da Thaís aqui para vocês verem, porque para mim esse áudio representa, ela conseguiu, nossa, foi um dia que eu só fiquei muito feliz, porque ela trouxe todos os meus valores à tona. Então, ouça o áudio dela. Eu vou mandar áudio, porque na escrita não mostra a minha gratidão. Sério, Gabi, você é muito, muito, muito maravilhosa. Não só por ter mandado esse e-book, mas por sempre estar disponível para todo mundo ajudar, ensinar, passar conhecimento. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Que a sua vida seja incrível, da mesma forma que você é com todos aqui, viu? Um beijo. Muito obrigada mesmo. É esse tipo de áudio que me faz continuar aqui. Então, eu me dou verdadeiramente para quem confia em mim, para quem tá comigo. Não escondo nada, compartilho tudo. Então, eu realmente peço para você seu voto de confiança pra gente entrar aqui. E o que eu vou estar adicionando para vocês também, alunos que confiarem, entrarem agora na nossa formação, 1 hora de mentoria comigo. E aí, eu e você, tá? Então, você vai ter 1 hora de mentoria que a gente vai marcar, vou mandar para você, você marca na minha agenda e a gente tira todas as suas dúvidas a qualquer momento, tá? E além do que, como eu disse, a gente está nesse momento de construção, então os alunos que entrarem nessa primeira turma terão o acesso estendido por 6 meses. Então, vocês não terão 1 ano de acesso, em sim 1 ano e meio, tá? De bônus, por esse mesmo valor. É isso, gente. Estamos construindo esse local que eu realmente quero que seja transformador e um divisor de águas na sua vida. Eu espero você do outro lado para ser agora oficialmente um fundador do CRM Academy.